Bem-vindo ao canal Histórias Ilustres. No vídeo de hoje vamos contar a história do personagem bíblico, Og, rei de Bazã. Antes de começarmos o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe nosso conteúdo, e deixe sua curtida para que nossa comunidade continue crescendo, e também deixe suas considerações nos comentários. A história de Og, rei de Bazã, é uma das mais fascinantes histórias bíblicas sobre um dos gigantes que habitavam a terra antes da chegada dos israelitas. Og é mencionado na Bíblia em vários livros, incluindo o livro de Deuteronômio, o livro dos Números e o livro de Josué. De acordo com a Bíblia, Og era um gigante, e rei do reino de Bazã, uma planície fértil e sem pedras, a leste do Mar da Galileia e do Rio Jordão, localizado na região da Transjordânia, que hoje faz parte do território da Jordânia. Ele era considerado um dos últimos dos gigantes sobreviventes, que haviam sido derrotados por Moisés e pelos israelitas em sua jornada pela Terra Prometida. Há relatos de gigantes nessa região antes dos tempos do rei Og, em aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, especificamente em Asterote Carnaim, durante o ataque da coalizão dos 5 reis liderada por Quedorlaomer, como descrito no livro de Gênesis, no capítulo 15, verso 20. Além de Og, a Bíblia destaca mais 5 personagens com características gigantescas. O mais conhecido é Golias, o campeão dos filisteus no tempo do rei Saul. Isbi-Benob, Seif ou Sipai, Lami, que era irmão de Golias, e um gigante sem nome que possuía 6 dedos em cada mão e pés, totalizando 24 dedos. Todos esses pelejaram e morreram lutando contra Davi e seu exército. Og era um homem de grande força e poder, que governou Bazã com mão de ferro. Ele tinha um exército formidável e numeroso, que foi colocado à prova em várias batalhas contra os israelitas. Segundo a Bíblia, ele era tão grande que seu leito de ferro media cerca de 4 metros de comprimento e 2 metros de largura. A primeira menção a Og na Bíblia é encontrada no livro dos Números, capítulo 21, versículo 33 ao 35. Onde é descrito que ele foi derrotado pelos israelitas na Batalha de Edrei, após a campanha vitoriosa em Jaza contra Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Esse texto relata que Og liderou seu exército contra os israelitas, mas foi derrotado e morto em combate. Abre aspas. Então viraram-se, e subiram pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, para pelejar em Edrei. E disse-lhe o Senhor: Não o temas, porque na tua mão o tenho dado a ele, e a todo o seu povo, e a sua terra. E tu lhe farás como fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E feriram-no a ele, e a seus filhos, e a todo o seu povo, até que não lhe ficou sobrevivente algum, e tomaram a sua terra. Fecha aspas. A história de Og é mais detalhada no livro de Deuteronômio, onde é relatado que Moisés e os israelitas se aproximaram da fronteira do reino de Bazã e pediram permissão para atravessar a terra pacificamente. Og, no entanto, recusou o pedido e reuniu seu exército para lutar contra os israelitas. A Bíblia descreve a batalha entre os dois exércitos, com Og liderando seus soldados em combate. Mas apesar de sua força e poder, ele foi derrotado pelas forças dos israelitas, que invadiram seu reino e mataram todos os seus soldados. A Bíblia relata que Og foi o último dos gigantes a ser derrotado pelos israelitas e que seu reino foi anexado ao território israelita, e entregue à meia tribo de Manassés. Essa história é narrada em diversos textos da Bíblia, incluindo Deuteronômio no capítulo 3, versos 12 ao 17, Josué no capítulo 12, verso 1 ao 6 e capítulo 13, verso 29 ao 31. Posteriormente, a cidade de Golã, lugar de refúgio para os homicidas, e Astarote,
ambas na terra de Bazã. Foram dadas junto com suas respectivas terras e fazendas aos descendentes de Gerson, tornando-as cidades levitas, conforme o texto do livro de Josué no capítulo 12, verso 27, 1 Crônicas capítulo 6, verso 71, sendo Astarote cidade de nascimento de Uzias, um dos valentes do rei Davi, conforme texto de 1 Crônicas no capítulo 11, verso 44. A história de Og é lembrada como um exemplo de como os israelitas foram abençoados por Deus em sua jornada pela terra prometida. A história também é vista como uma lição sobre o poder da força e do orgulho, que podem levar à queda dos reis e impérios. Segundo essas passagens, Moisés deu a terra de Bazã como herança à metade da tribo de Manassés, que habitava a região leste do rio Jordão. A outra metade da tribo de Manassés recebeu a terra a oeste do rio Jordão, juntamente com as outras tribos de Israel. Além das referências bíblicas, existem outras fontes que fornecem mais detalhes sobre a vida de Og, rei de Bazã. Por exemplo, o historiador judeu do século I, Flávio Joséfo, escreveu sobre ele em seu livro Antiguidades Judaicas. Segundo Joséfo, Og era um dos gigantes sobreviventes do dilúvio, e tinha cerca de 4,5 metros de altura. Ele governava um reino rico e poderoso, com mais de 60 cidades fortificadas. A principal cidade de seu reino era Astarote, que era uma cidade fortificada com muros grossos e uma torre alta. Joséfo também relata que Og era um governante cruel e opressivo, que impunha pesados tributos e impostos sobre seu povo. Ele também era conhecido por sua hostilidade em relação aos israelitas, que passavam por seu território em sua jornada para a terra prometida. Quando Moisés enviou espiões para explorar a terra de Bazã, eles relataram que o reino era rico em pastagens e bosques, mas também que era habitado por gigantes. Apesar disso, Moisés liderou os israelitas em uma campanha militar contra Og e seus exércitos. A batalha final entre Og e os israelitas ocorreu em Edrei, e a Bíblia relata que os israelitas prevaleceram sobre o exército de Og. Joséfo acrescenta que Og tentou escapar da batalha escondendo-se em uma caverna, mas foi capturado pelos israelitas. Ele foi levado diante de Moisés, que o matou com sua própria espada. A vitória sobre Og, rei de Bazã, é lembrada como uma das maiores vitórias dos israelitas em sua jornada para a terra prometida. Inscreva-se no canal para fazer parte dessa comunidade, ative o sininho de notificação para receber em primeira mão as próximas histórias ilustres. Compartilhe com seus amigos. Deixe sua curtida para que o nosso canal continue crescendo e para que o YouTube mostre para mais pessoas. E deixe também seu comentário sobre qual história você quer ver no canal. Até a próxima!